Olá, pessoal! Nessa aula, vamos revisar alguns conceitos importantes no ciclo trigonométrico. Primeira questão. No X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... E aí nós temos que descobrir qual é a alternativa correta. Se 900 corresponde a uma volta completa, uma volta e meia, duas voltas completas, por aí vai. Tá? O conceito importante aqui é lembrarmos que a circunferência trigonométrica tem 360 graus. Eu vou analisar aqui, junto com vocês, alternativa por alternativa, tá? Se vocês preferirem, e é algo que eu recomendo, pausem o vídeo e tentem responder a questão sozinhos. Podem fazer isso a cada questão. Analisando, então, a letra A, uma volta completa. Uma volta completa tem 360 graus, então não é essa a alternativa. Uma volta e meia, aqui na letra B. Como uma volta é 360 graus, meia volta é a metade, 180. Isso quer dizer que uma volta e meia é o mesmo que 360 graus mais 180 graus, que dá 540 e não 900. Então, também não é a letra B. Duas voltas completas é o mesmo que 360 mais 360, que dá 720, então também não é essa. Duas voltas e meia correspondem a duas voltas completas, que a gente já sabe que é 720, mais meia volta, então 720 mais 180, que dá exatamente 900. Com isso, nós já sabemos que essa daqui é a alternativa correta. Mas, para analisarmos também a letra E, 5 voltas completas. Isso é o mesmo que somarmos o 360 5 vezes. Ou, de uma forma mais fácil, nós podemos fazer 5 vezes 360, que dá 1.800. Ou seja, a alternativa correta mesmo é a letra D, porque 900 graus é a mesma coisa que duas voltas e meia. Questão 2. Complete nas figuras as medidas dos arcos trigonométricos correspondentes. Quando nós falamos em arcos correspondentes, nós estamos falando naqueles arcos que na circunferência trigonométrica, eles ficam ligados através de ou um segmento assim, na horizontal, ou um segmento na vertical, ou ainda ligados por um segmento na diagonal que passe pelo centro, que seria algo assim, ó. Então, percebe que esse ângulo aqui de 60 graus, esse outro ângulo aqui, que vamos descobrir o valor dele, esse outro aqui, no terceiro quadrante, e esse outro aqui no quarto quadrante, eles estão todos interligados através de linhas na horizontal, linhas na vertical e essas duas linhas aqui na diagonal. Então, quando nós falamos em arcos correspondentes, nós estamos falando desse tipo de arco, tá? Esses arcos que estão assim, ó, interligados. Agora vamos para o cálculo. No primeiro ciclo, nós temos aqui essa medida de 60 graus. Isso significa que, vindo aqui ó, no início do ciclo trigonométrico, lembrando que aqui ó, é sempre o início do ciclo, vou até colocar um 0 graus aqui. Saindo aqui, então, de 0 graus, até chegarmos aqui, nós temos uma medida de 60 graus. Se essa medida aqui vale 60 graus, indo lá para o segundo quadrante, sabemos que essa medida aqui também vale 60 graus.
Se a gente vir no terceiro quadrante, essa outra medida aqui, ó, deixa eu colocar ela de outra cor, para ficar mais fácil de vocês verificarem. Essa outra medidinha aqui, ela também é 60 graus. E no quarto quadrante, essa medida aqui também é de 60 graus. Então, quando nós temos que calcular os arcos correspondentes, basta fazermos conta de mais, conta de menos, a gente vai somando, a gente vai subtraindo e a gente vai achando tudo. Então, eu vou começar lá pelo primeiro, ó. Para encontrar esse valor aqui, ó. Se eu sei que essa parte aqui vale 60 graus, eu posso vir nesse ponto, que é onde fica a metade da circunferência, aqui vale 180 graus. Então, eu faço 180 menos 60 graus. Fazendo isso, eu encontro 120 graus. Agora, para encontrar esse arco que fica aqui embaixo, ó, eu venho aqui no 180 graus e eu somo esse pedacinho. Fazendo 180 mais 60, encontramos 240 graus. Agora, para encontrar esse daqui, ó, uma das maneiras, tá, gente? Porque não é a única forma que tem para fazer, tá? Estou indicando a que eu acho mais fácil. Se eu vir aqui nesse ponto, além de 0 graus, depois que a gente dá uma volta completa, esse ponto representa 360. Então, eu posso voltar aqui nessa medida, fazendo 360 menos 60, eu encontro quanto vale esse arco aqui, que é 300 graus. E pronto, ó. Eu sei que 60 graus, 120, 240 e 300, eles são arcos correspondentes na primeira volta da circunferência trigonométrica. Esse outro aqui, eu vou fazer da mesma forma. Como nós temos 30 graus, sabemos que esse pedacinho, ó, esse arco, mede 30 graus. Então, esse daqui também mede 30 graus. Esse outro aqui também mede 30 graus. E esse outro aqui também mede 30 graus. Então, vamos para os cálculos. Como aqui vale 180, eu pego 180 e eu tiro 30. E encontramos 150 graus. Para encontrar esse daqui, ó, que é o arco correspondente de 30 do terceiro quadrante. Eu venho aqui no 180 e somo 30 graus. Então, é o 210 graus. E para encontrar o arco que fica aqui, eu posso pegar 360 e tirar 30 graus. Então, fica 330. Os dois ciclos que ficam aqui embaixo, ó, eles estão com medidas em radiano. Quando a medida está escrita em radiano, a nossa resposta também fica em radiano. E aí nós temos duas formas de calcular. Uma maneira é pegarmos esse π sobre 3 e passar essa medida que está em radiano, passar para graus. Na próxima questão eu vou relembrar vocês como que a gente faz essa conversão, tá? Se eu pegar essa medida e passar para graus, eu posso encontrar todos os correspondentes em graus e, por fim, fazer uma conversão de novo para passar para radiano, tá? Mas eu acho que acaba demorando um pouco mais. Então, quem prefere fazer dessa maneira, faz dessa maneira, repetindo. Pega a medida que está em radiano, faz uma conversão, transformando ela em uma medida em graus, aí faz, como eu fiz nesses dois ciclos aqui de cima, encontra todos os correspondentes em graus e depois volta passando para radiano. Eu vou fazer diferente. Como já está em radiano, eu vou fazer as contas todas em radianos. Eu acho mais fácil, tá? Aí cada um analisa e vê o que acha mais fácil. Então, eu vou seguir os mesmos passos que eu fiz aqui em cima, só que ao invés de fazer conta com o número assim normal, em graus, eu vou fazer conta com fração. Então, como a gente sabe que aqui vale π sobre 3, significa que aqui também vale π sobre 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, 180 graus, só que no caso é π, porque está em radiano. Vou pegar π e fazer menos π sobre 3. Então, vou fazer o cálculo ali do lado, ó. Então, vou colocar lá, ó,
π menos π sobre 3. Aí faz o cálculo de menos com fração, da forma que prefere, pode usar MMC para fazer. Eu faço aqui de um jeito que eu acho mais simples, ó. Toda vez que nós temos uma conta de mais ou de menos, com um valor inteiro que não está na fração, e um outro valor que está na fração, eu mantenho o denominador, então eu copiei o 3, e depois eu faço, ó, 3 vezes o π, 3π, menos π, 2π. E aí, eu encontrei lá, ó, que fica 2π sobre 3. Para encontrar agora esse arco que fica aqui embaixo, eu pego π e eu somo esse valor aqui, ó. Ou seja, π mais π sobre 3. Aí faz a conta como preferir. No meu caso, eu mantive o 3, e aí eu fiz 3 vezes π, 3π. Mais π dá 4π. Então, eu sei que esse arco aqui embaixo, ele mede 4π sobre 3 rad. Para encontrarmos o último valor aqui, ó, uma das maneiras é, pega o 2π, que está aqui, e tira esse pedacinho, ó. Ou seja, 2π menos π sobre 3. Aqui na conta, então, eu mantive o número 3 e fiz 3 vezes o 2π, 6π. Menos π dá 5π. E encontrei o valor, 5π sobre 3. Para esse aqui, ó, nós fazemos os mesmos procedimentos, tá? Agora eu só não vou ir mostrando os cálculos, eu vou só falando. Então, nós temos aqui π sobre 4. Significa que esse pedacinho aqui mede π sobre 4. Então, para encontrarmos qual é o arco correspondente do π sobre 4, que fica aqui no segundo quadrante, eu faço π menos π sobre 4. Vai dar esse valor ali. Para encontrar esse daqui, ó, eu venho aqui, pego π e somo π sobre 4. Encontra 5π sobre 4. E para encontrarmos esse valor, uma maneira é, pega o 360 graus, que no caso aqui é o mesmo que 2π, e tira π sobre 4. Fazendo 2π menos π sobre 4, encontramos 7π sobre 4. Tá? Então, é isso daqui, os arcos correspondentes, tá? Questão 3 é para vocês relembrarem como que nós fazemos a conversão de medidas. Porque dentro da circunferência trigonométrica, nós trabalhamos com medidas de ângulos e de arcos. E essas medidas, elas podem ser dadas tanto em graus quanto em radiano. Mas aí, às vezes, nós temos a medida em graus, precisamos em radiano. Ou nós temos a medida em radiano, precisamos saber em graus. Para isso, nós fazemos uma regra de 3, uma continha ali de vezes, para descobrir esses valores correspondentes. Então, tanto em um caso como no outro, que nem na letra A, é de graus para radiano. Na letra B, vamos fazer a conversão de radiano para graus. Das duas maneiras, nós podemos fazer uma regra de 3, que é o que eu vou fazer na letra B, tá? Então, nos dois casos, a gente pode fazer regra de 3. Mas na letra A, sempre que nós temos uma medida em radiano e nós queremos passar essa medida para graus, é mais fácil, ao invés da regra de 3, fazer uma substituição, porque nós sabemos que o π vale 180 graus. Então, se eu quero saber quantos graus equivalem 5π sobre 6, eu vou substituir esse π aqui por 180. Então, nós temos 5 vezes 180 dividido por 6. Aqui, se preferir, vocês podem multiplicar primeiro e depois fazer a divisão. Ou primeiro vocês podem fazer essa divisão, que foi o que eu fiz, e depois multiplicar por 5. No caso, 180 dividido por 6 dá 30. Fazendo 5 vezes 30, 150 graus. Ou seja, 5π sobre 6 radiano corresponde a 150 graus. Tá? Se eu quisesse fazer uma regra de 3, também daria. Mas assim eu acho mais fácil, tá, gente? Recomendo.
Depois, na letra B, quantos radianos equivalem 210 graus? Então, eu vou relacionar da seguinte maneira, ó. Nós sabemos que 180 graus é o mesmo que π. E aí nós queremos saber, 210 graus corresponde a quanto em radiano? Fazendo aqui, ó, uma multiplicação em cruz, nós temos que 180x é igual a 210π. Como 150 está multiplicando o x, passa ele dividindo. 210π sobre 180, a gente consegue simplificar. Ó, dá para cancelar aqui 0 de cima com 0 de baixo, ficando 21π sobre 18. E aí basta simplificar essa fração. Dividindo por 3, tanto 21 quanto 18, nós encontramos 7π sobre 6. Ou seja, 210 graus é o mesmo que 7π sobre 6 em radiano. Questão 4. Determine o número côngreo a 45 na primeira volta positiva, segunda volta positiva e letra C, primeira volta negativa. Aqui vocês irão revisar dois conceitos, o conceito de número côngreo e também o conceito de volta positiva e volta negativa. Quando nós falamos em números côngreos, nós estamos falando naqueles valores de ângulos ou de arcos que ficam no mesmo lugar na circunferência trigonométrica. Por exemplo, se eu pego aqui o arco de 30 graus, é um arco que está na primeira volta. Agora, vamos supor que eu percorro na circunferência trigonométrica uma volta inteira. Então, já percorri 360 graus. Só que eu ando mais 30. Se eu percorri 360 graus mais 30, significa que eu percorri 390 graus. Percebam que 30 graus e 390 graus, eles ficam no mesmo local na circunferência trigonométrica, que é aqui, ó. Essa é, então, a definição de número côngreo. O 30 e o 390, eles são chamados de números côngreos, porque eles ficam no mesmo local na circunferência trigonométrica. Poderia falar aqui vários exemplos. Um outro aqui que eu posso dar é desse ponto aqui na circunferência. Aqui está o 0 graus, mas também está o 360 graus. Se a gente soma 360, descobrimos que aqui também está os 720 graus. Então, 0, 360, 720 são todos números côngreos. E os números côngreos são infinitos. Mas vamos para a questão. Ó. Determine o número côngreo a 45 graus na primeira volta positiva. Então, eu quero saber assim, ó, lá onde fica o 45 graus, que é mais ou menos aqui, ó, bem no meio do primeiro quadrante. Aqui nós temos o 45 graus. Aí vem a letra A. Na primeira volta positiva, quem que fica aqui? Bom, o próprio 45, concorda? Se eu saio aqui do 0, ó, estou na primeira volta positiva, a hora que eu chego aqui, é o 45 que está lá. Mas e na segunda volta positiva? Quem que está nesse ponto que eu deixei em destaque ali em vermelho? Vamos supor que eu saio daqui, eu dou uma volta inteira, mas eu não quero um valor na primeira volta, eu quero na segunda. Ó. Então, na primeira volta, já andei 360. Aí eu vou andar esse pedacinho aqui, ó, mais 45. Então, na segunda volta positiva, nós temos o 360 graus, que corresponde à primeira volta, mais 45 graus, que dá 405. Então, aqui nesse ponto em vermelho, na primeira volta nós temos 45 graus, na segunda volta nós temos 405 graus. Ou seja, 45 e 405, eles são números côngreos. Sobre o conceito de volta positiva e volta negativa, é o seguinte, quando nós falamos em volta positiva, nós estamos falando nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Agora, quando nós falamos em volta negativa, nós estamos falando nesse sentido, ó.
saímos daqui do ponto inicial do zero e ao invés de percorrer a circunferência nesse sentido aqui, ó, que eu estou andando ali com ponto, nós andamos nesse sentido. Então, nós temos o seguinte, vamos supor 30 graus de novo, eu vou pegar. 30 graus, ele fica mais ou menos aqui. Agora, se eu quero menos 30 graus, ou seja, 30 graus no sentido negativo, ao invés de eu sair do ponto inicial e eu subir 30 graus, eu desço 30 graus, tá? Então, 30 graus negativos, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Ao invés de ficar para cima, fica para baixo. Agora, voltando na letra C, então. Nós queremos saber o côngruo de 45 graus na primeira volta negativa, nesse sentido. Então, eu vou pensar assim, saindo aqui do zero e caminhando na circunferência nesse sentido. Quem que fica aqui, ó? Exatamente nesse ponto. Percebe que damos quase uma volta inteira ali na circunferência, não é? Só sobrou esse pedacinho aqui, ó. Senão, a gente teria andado 360 graus. Então, para descobrir o quanto que eu percorri na circunferência, saindo do ponto inicial e andando nesse sentido até chegar no ponto vermelho, eu posso pensar que eu andei quase 360, ou seja, 360 graus menos 45, que dá 315. Só que quando nós temos um valor no sentido negativo, esse valor, ele fica negativo também. Então, eu posso pensar assim, ó, 360 menos 45, que dá 315. Só que como tem que ser aqui ó, um valor negativo, eu acrescentei um sinal de menos aqui também, senão fica sem sentido, né? E é isso, gente. Não sei se vocês já tinham visto a parte de número côngruo ou não, mas depois aí eu vou saber a hora que eu olhar o questionário que vocês já responderam ou irão responder. Por fim, questão 5. Sobre o ângulo de 4.450, é correto afirmar que onde que esse ângulo está? No primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, sob o eixo horizontal? Para descobrirmos isso, já que 4.450 é um valor maior do que 360, ou seja, ele não está na primeira volta, tá? Nem na segunda, ele é um número maior. Nós fazemos uma divisão por 360. Uma divisão assim mesmo, ó. 4.450 dividido por 360. Quando nós fazemos essa divisão, nós encontramos quantas voltas esse ângulo ou esse arco dá na circunferência, que no caso são 12 voltas. E percebe que aqui sobrou um resto de 130 graus. Significa que 4.450 dá 12 voltas completas na circunferência e ainda sobram 130 graus. Então, vem aqui na circunferência, ó. Imagina aquele arco, ele deu 12 voltas na circunferência. Quando ele deu 12 voltas na circunferência, ele ainda tem que andar 130, ó. Então, ele vai andando, andando, chega aqui, é 90 graus, e aí anda mais um pouquinho para chegar ali no 130, ó. 130 fica mais ou menos aqui. Então, significa que o 4.450 graus, ele também fica aqui, ó, onde fica os 130 graus. São valores côngruos aqui também, tá, gente? Só que os 130 graus está na primeira volta. 4.450, né, já percorreu mais de 10 voltas. Sendo assim, esse ângulo, ele está no segundo quadrante. Que o segundo quadrante fica aqui, ó. Algo importante aqui, que eu não sei se vocês já sabem, gente, vocês vão me falando depois, é que quando nós fazemos essa divisão, nós não podemos pegar e cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Porque se a gente faz esse corte aqui, como em outras divisões a gente costuma fazer para simplificar, acaba não
dando esse zero aqui no final, ó. E aí gera muita confusão, esquece que se tirou o zero tem que colocar o zero. Então, o que eu indico para vocês é, se tratando dessas contas que a gente vai usar o resto, o que eu recomendo é que não cancele esse zero inicial. E é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Conforme as dúvidas forem surgindo, vocês vão falando comigo e eu vou ajudando vocês. Até a próxima!